Boa noite a todos e todas. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Vocês são todos e todas muito bem-vindos. Vamos nos achegando. Eu quero nessa noite, queridos, compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que nós possamos fazer dessa palavra uma mensagem para as nossas vidas. Abacuque, no capítulo 3, no verso 17, somente o verso 17, eu quero ler contigo aqui. A palavra de Deus diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo. Vamos ler o verso 18 que diz: ainda assim eu exultarei, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, queridos? Nós vemos aqui que Abacuque, esse profeta usado por Deus nessa época, aproximadamente no ano de 605 a 597 antes de Cristo, era uma época de muita opressão, de muita violência. Se você começar vendo aqui o primeiro capítulo, né, Abacuque se coloca diante de Deus assim, né, clamando devido à violência, à injustiça, à maldade, à lei que se enfraquece, à injustiça a justiça pervertida. Então, queridos, era uma época então de muita violência, de opressão, de contenda, de litígio entre o povo de Deus. A lei, tanto a lei de Deus como a lei dos homens não estava sendo obedecida. Os juízes haviam se corrompido, estava sendo praticada a idolatria e o culto ao Senhor estava sendo deixado de lado. Era uma época de muita corrupção social e apostasia espiritual. Era a época do reinado do rei Jeoaquim, aqui em Judá, onde Abacuque profetizou. E Jeoaquim era filho de Josias, aquele rei que muito agradou ao Senhor, que ele subiu ao trono com 8 anos, e quando ele tinha 16 anos, ele resolveu no seu coração de buscar conhecer o Deus de Davi. E 20 anos após o início do seu reinado, ele resolveu fazer uma reforma no templo, porque havia muita frieza e ignorância espiritual naquela época. Então ele foi fazer... ordenou que se fizesse uma reforma no templo, e lá então foi encontrado o livro da lei. E então foi feita uma cópia desse livro da lei para Josias, para o rei Josias. E sendo que, se nós formos ler lá em Deuteronômio, no capítulo 17, a lei dizia que todo rei precisaria ter uma cópia do livro da lei e ler todos os dias para obedecer ao Senhor. Mas Josias, ele não tinha. Então, nessa reforma do templo foi encontrado o livro da lei, foi feita uma cópia para ele, e então foi lida diante de todo o povo, queridos. E ali então o povo tomou uma posição, eles se arrependeram, eles renovaram a aliança com o Senhor, e eles então voltaram a cultuar ao Senhor, e houve um grande avivamento em Judá, um grande avivamento. Mas passaram seus anos, né? Então estamos aqui na época do profeta Abacuque.
o rei era Jeoaquim, filho desse rei Josias, e já estava essa apostasia espiritual, essa corrupção social, essa frieza espiritual. Então, como sempre, Deus, ele usa os seus profetas, ele fala conosco, queridos, de várias formas. Ele usa os homens de Deus, os seus servos, os profetas, ele fala através da palavra, ele fala conosco através de circunstâncias. E então, aqui o Abacuque, ele é contemporâneo do profeta Jeremias, do profeta Naum, do profeta Sofonias. Sofonias já havia também profetizado em Judá. Jeremias era ali poucos anos, acho que uns 3 anos de diferença de ministério de Abacuque. E ele também havia profetizado. Deus mandou Jeremias escrever exclusivo para o rei Jeoaquim. Jeremias pediu que o escriba levasse então essa palavra ao rei Jeoaquim, numa época de inverno, em frente de um braseiro. Conforme ele iam lendo para ele as palavras do Senhor, ele ia cortando e jogando no fogo. Queimou a palavra de Deus. Então Deus mandou Jeremias escrever novamente tudo o que ia acontecer se não houvesse arrependimento, se eles não deixassem as suas práticas erradas. Deus mandou Jeremias escrever novamente e novamente foi levado lá. Queridos, então, Jeremias havia profetizado a Judá. Abacuque estava profetizando. Como lá na época de Nínive, capital da Síria, quando Deus enviou Jonas, Jonas não queria ir, mas Jonas acabou indo, devido às diversas circunstâncias. Ele foi e pregou em Nínive, e aquele povo se humilhou, se arrependeu, eles se vestiram de panos de saco, se cobriram de cinzas, e Deus não destruiu Nínive. 100 anos depois, novamente, aquela nação voltou a se corromper, a praticar a maldade, a injustiça, e Deus novamente envia então um outro servo seu, o profeta Naum, e Naum vai lá e prega, mas eles não se arrependem, eles não se humilham, eles não se sujeitam a Deus, eles não deixam as suas práticas erradas, e então acontece a queda da Síria, de Nínive. Então os babilônios, os caldeus, passam a reinar. Então, queridos, nesse momento aqui de Abacuque, ele está diante de Deus, vendo aqui toda essa injustiça, essa violência, essa opressão, essa violação dos direitos das pessoas aqui, e ele se coloca diante de Deus, então, num clamor. Ele começa dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Ele está ali clamando a Deus, ele está ali implorando a Deus, ele está indagando Deus, ele está questionando Deus: até quando? Até quando, Senhor? E então Deus responde a ele. Deus fala para ele que ele vai trazer invasores de um grande império, um império muito grande. E Deus começa a descrever para Abacuque como que é o exército desse grande império. Ele começa a descrever como são seus cavaleiros, como é o exército, como são os cavalos, que os cavalos eles vêm como que voando. E então Abacuque fala: Senhor, Tu vais trazer uma nação mais injusta para fazer juízo sobre o teu povo. E Deus então fala a Abacuque que essa nação também, no devido tempo, sofreria o juízo de Deus. E Deus fala para Abacuque um verso, querido, que é o tema central de toda essa carta. No capítulo 2, verso 4, ele diz: o meu justo, o justo, viverá pela fé. Um versículo tremendo, maravilhoso, que inspirou séculos mais tarde o apóstolo Paulo a escrever a tremenda e mais teológica carta aos Romanos.
Ele também cita esse versículo em Gálatas, e também o autor de Hebreus cita lá. E esse versículo em Romanos, e aqui, o justo viverá pela fé, também inspirou, séculos mais tarde, Martinho Lutero a escrever as suas 95 teses, que foi o gatilho para a reforma protestante. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, aqui no capítulo 2, nós vemos Deus falando que o justo viverá pela fé. Então, nós vemos logo em seguida, no capítulo 3, Abacuque falando assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Em algumas versões, como Almeida, corrigida, revista e fiel, aqui na NVI ele diz: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia. Então, queridos, Abacuque está aqui clamando a Deus, devido a todo esse contexto histórico que ele estava vivendo, dessa situação, dessa época, dessa corrupção social aqui no governo de Joaquim, do rei Joaquim. Então, quando Deus diz para ele: o meu justo viverá pela fé. Queridos, nós vemos que daí Abacuque começa uma oração diante do Senhor. Ele começa essa oração, nós sabemos que ele começa essa oração em temor e tremor, pelo que haveria de acontecer, do que Deus havia falado a ele, do que iria acontecer, da visão que Deus deu a ele. E nós vemos que em determinado momento, aqui no capítulo 3, nós vemos que ele vai terminar esse livro se regozijando com um cântico de celebração, de exultação ao Senhor. Mas então, o que mudou? O que aconteceu com Abacuque? Alguma coisa aconteceu. O que mudou, queridos, não foi a circunstância, não foi o que estaria acontecendo, mas o que mudou foi algo dentro de Abacuque, a disposição dele de confiar, de crer e confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus Soberano, confiar no Senhor, tanto na sua providência como no propósito dele, queridos. Abacuque compreendeu que o justo vai viver pela fé. Deus tem essa maneira dele de agir, de entrar com a sua providência, mas tudo tem um propósito para a salvação do seu povo. E mesmo lá no caso da Síria, quando ele mandou Jonas, quando ele mandou Naum, ele queria que as nações obedecessem e fossem salvas. O seu povo era para que viessem a ter a salvação através desse povo que se chamava pelo nome de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, mas que outras nações também fossem salvas. Então, nós precisamos crer, confiar no agir, na ação de Deus, e que em tudo Ele tem um propósito, mesmo quando Ele traz o juízo. A sua providência, a sua intervenção divina pode ser de formas que nós não entendemos. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, nós não conseguimos compreender o que Ele está fazendo em nossas vidas. Mas Deus sabe de todas as coisas. E creia, querido, em tudo tem um propósito que converge para o teu bem, que converge para a tua salvação de alguma forma. Deus está trabalhando para o teu bem, para o bem daqueles que confiam nele. Então nós vemos aqui esse livro falando da grande misericórdia de Deus na vida daqueles que confiam, que creem e que confiam nele. Então nós vemos que a disposição de Abacuque aqui de ver a situação mudou. Ele não olhou mais com os olhos do coração carnal dele, porque se nós olharmos aqui com os olhos do nosso coração carnal para a figueira que não floresceu, para a videira que não tem uva, a oliveira que não produziu oliva ou azeitona,
Inclusive a oliveira, né, que produz a oliva, azeitona, que produz o azeite, né, o azeite que nós usamos entre muitas das suas utilidades, né, usamos para o óleo da unção. Essa árvore, ela é nativa da Palestina e ela tem a capacidade de viver séculos sem nunca adoecer. Então, por isso que ela está associada assim a cura, a saúde, a longevidade, né, queridos? Então, se Abacuque estivesse olhando com os olhos carnais do coração dele para essa escassez da falta de figo, né, a figueira não floresceu, a videira não deu fruto, a oliveira também não tem gado no curral, não tem ovelhas, né, no pasto. Então é uma situação que desaponta nossa esperança quando nós olhamos com os olhos carnais do nosso coração. Desaponta a nossa esperança. A alegria vai cessar em nós se nós olharmos dessa forma. Mas Deus falou que o justo viverá pela fé, amados. É a palavra de Deus, isso não é uma indagação, é uma afirmação que Deus fez aqui no capítulo 2, verso 4 para Abacuque. O justo viverá pela fé. Nós precisamos crer e confiar. Então nós vamos, aqui diz ainda que o produto da oliveira minta. A oliveira, ela não foi criada por Deus para ser uma árvore seca e não produzir nada. Não, ela foi criada para produzir frutos para o homem. A figueira, a videira também. Então eu vou crer e Deus vai fazer. Para aquele que crer, a situação será diferente. Lá em Malaquias diz, e outra vez se verá novamente a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, queridos, nós não podemos focar nas circunstâncias, mas sim na grandeza desse Deus soberano e poderoso, amém? Que pode fazer muito mais, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E daí, Abacuque, ele continua dizendo que ele vai se alegrar no Senhor, se alegrar, estar contente, estar de bem com a vida, se regozijar. E ele diz, e eu exultarei no Deus da minha salvação, aleluia. Ou seja, essa exultar é diferente de se alegrar aqui. Você percebeu, né? Que ele usa me alegrarei e depois exultarei, né? Então esse exultar é quebrar as barreiras, as limitações, até mesmo limitações físicas, queridos. Então é quebrar essas barreiras, é exultar, é se alegrar em Deus, olhando com nossos olhos, os olhos do nosso coração espiritual, amém? Para aquele que pode todas as coisas, para aquele que é o Deus da nossa, ele diz assim, ó, me alegrarei, me exultarei no Deus da minha salvação. Deus é o Deus da nossa salvação, tanto no tempo de escassez, como no tempo de fartura, amém, amados? Não é só no tempo de fartura, de escassez que ele é nosso Deus, no tempo de fartura também. Então não podemos nos esquecer que quando todas as coisas estiverem bem, esse cenário de escassez, esse cenário, as circunstâncias em minha vida, Deus transformou, porque o justo viverá pela fé. Eu preciso me alegrar no Deus da minha salvação, na fartura, na abundância também, sempre, em todos os momentos, amém, amados? Porque muitos acham que Deus é o Deus da salvação só no momento de escassez, da necessidade, da angústia, da tribulação, mas Ele é o Deus da nossa salvação em todos os momentos, fartura, abundância, escassez, amém? E nós vemos assim a disposição do coração, então, de Abacuque mudou de ver a situação, sabendo que Deus está no comando de todas as coisas e que nós precisamos confiar no Senhor, tanto na providência como na maneira dele agir, de entrar com a sua intervenção divina, sabendo que em tudo ele tem o propósito e é para a nossa salvação, é para o nosso bem. De alguma forma ele está trabalhando para fazer convergir em salvação, em bem para nós. Amém, amados? Então,
Que essa palavra, queridos, venha ser uma mensagem para as nossas vidas. A meditação, né, dessa breve palavra venha ser uma mensagem para as nossas vidas, né? E que, ainda que tudo diga o contrário na tua vida, não desista de Deus, permaneça firme. Ele é o Deus que pode todas as coisas. O justo viverá pela fé. Faça dessa palavra, amados, uma oração para a tua vida e declare a tua confiança, a tua fé em Deus. A tua vida pode mudar. Alegre-se no Deus da tua salvação. E se você não fez ainda do Senhor Jesus o Deus da tua salvação, convide Ele, querido. Convide Ele para entrar na tua vida. Convide Ele. Peça perdão dos teus pecados, peça para Ele perdoar, se arrependa, peça para Ele escrever teu nome no livro da vida. Amém, amados? Assim como Abacuque, que ele conseguiu enxergar em todo esse diálogo, em todo esse clamor, em toda essa indagação diante de Deus, ele aprendeu a confiar na providência divina e aguardar em adoração a intervenção divina. Amém, amados? Então, que nós possamos estar olhando para quaisquer que seja a situação em nossas vidas, com os olhos espirituais do nosso coração e não com os olhos carnais. Amém? Deus abençoe a tua vida grandemente. Todos vocês que nos acompanham nesse momento, o nosso abraço, beijo no coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, da sua família. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor alcance a tua casa com um milagre, com o toque que você precisa na tua vida, que eu não sei o que você está clamando, o que você está colocando diante de Deus, mas Deus sabe. Então que Ele entre com um milagre, com a provisão na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero orar contigo. Deus querido, Deus eterno, Deus soberano, Senhor, nós te damos graça, Senhor, nós exultamos em Ti, nós nos alegramos em Ti, Deus da nossa salvação. Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor Deus, nos fortalecendo, auxiliando a cada um a olhar para todos os momentos de nossas vidas, Senhor, não com os olhos do nosso coração carnal, mas com os olhos do nosso coração espiritual, crendo em Ti, Senhor, sabendo, Deus, que o Senhor entra com a Sua providência, Senhor, Deus, que em tudo o Senhor tem um propósito para a nossa salvação, para o nosso bem, para fazer tudo convergir para o nosso bem, para nos salvar. Aleluia. Obrigada, Senhor. Abençoa, Deus, poderosamente a cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Todavia me alegrarei, ainda que não haja flor na figueira, não haja uva na videira, e a safra e o produto da oliveira minta, que não haja produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral. Ainda assim eu exultarei, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Beijo.